há uma citação de Paulo Coelho que sempre me vem à mente. Talvez a jornada da vida não seja sobre se tornar alguma coisa. Talvez seja sobre deixar de ser tudo aquilo que você não é, para que você possa ser aquilo que sempre foi. Citação do livro How to Live, Peter Attia, e a sugestão da obra veio da nossa convidada, Gilceia e o Enan. A Gil disse que estava lendo esse livro, eu disse, poxa, eu li o livro do Peter Attia, acho que vai ser legal. Abri o episódio aqui com a Gil, fazendo a citação, a tradicional citação aqui do Crônicas, da obra que nós estamos compartilhando em comum, né, Gil? Tornar-se, descobrir aquilo que tu já é, né, Gil? Tu tava me contando antes ali a respeito da história da Kerr, eu acho que a tua história passa por isso, né? A essência, né? A essência. A Kerr passa por isso, se tornar o que a gente é na essência, né? Sem ensaios, sem roteiros, mas pegando o gancho do livro, e é muito importante isso, resgatar nossa essência. Nossa essência do ser humano é a essência de movimento. Nós sobrevivemos quanto espécie porque a gente se movimentou. Nós fomos a única espécie que foi capaz de ser nômades para cultivar, né? Para fazer o cultivo de acordo com a estação, o terreno. E não viramos caça porque nos tornamos predadores justamente pela capacidade de correr, né? Não que os outros animais não corram, mas os outros animais não conseguem refrigerar. Nós somos os únicos animais, né? Que tem a capacidade de refrigerar. E por conta disso a gente corre. Perfeito. Tá aí a essência da Kerr, a essência de movimento, de corrida, né? De cuidado, de ser... de nos preservar. Movimento ancestral, então. Movimento ancestral. Nossa ancestralidade é do movimento. E pegando de novo, né, o ensejo, Tiago, por isso que o sedentarismo ele vai tão contra a nossa própria natureza, né? E às vezes a gente não percebe o quanto está necessitado de movimento, porque não dá tempo. Não dá tempo de prestar atenção nas nossas células gritando pelo movimento, né? Perfeito. Então, às vezes, a gente está numa crise de ansiedade, está numa síndrome do pânico, está experimentando processos de depressão, e quando, na verdade, é o nosso corpo gritando por movimento, né? A gente precisa cansar o músculo para descansar a mente. Gostei. Verdade. E é interessante que, em vez da gente buscar a corrida, o movimento, a gente acaba buscando o remédio, né? Não que, às vezes, não precise... Mas o remédio acaba sendo uma bengala, né? Tô me sentindo depressivo, sei lá, tô me sentindo mal aqui, vou tomar um remédio. E não vou sair caminhar, vou sair correr, né? Tá certo. Sabe, gente, que essa ideia de trazer um pouco de reflexão para o movimento, né? A gente tava também falando ali sobre a questão de rede social. O Enan faz o marketing da Kerr, né? A Gilceia tem uma história fantástica, eu quero compartilhar e construir essa conversa para que a gente divida para o pessoal aqui do Crônicas a tua história, porque realmente ela é inspiradora, não só no sentido da prática esportiva em si, mas também trajetória de empreendimento, a estratégia ali das lives na pandemia, achei aquilo ali fantástico, né? É uma história bacana. Então, vamos explorar umas histórias bem legais aqui, sempre destacando, gente, que uma das missões aqui do Crônicas do Endurance é trazer, pessoal, histórias e referências aqui da região, porque rede social, né, Ana? A gente é soterrado por conteúdo. Tem muito conteúdo. De fora, né, cara? Uma galera que nem sabe que a gente existe, né? E aqui a gente treina no mesmo lugar, a gente se vê, a gente... Então, essa coisa de inspirarmos por nós mesmos nos inspirarmos, não no sentido de que há uma disputa ou algo... Não, acho que é legal, né? Os conteúdos de outras pessoas que não são daqui de Caxias. Contudo, por que não? Por que não, né? Por que não nos valorizarmos? Então, o espaço aqui, Gil, tá aberto pra gente poder explorar isso ao máximo e compartilhar legal com a galera. Muito bacana essa oportunidade de conhecer e ser conhecido, né? Nos tornarmos conhecidos. Perfeito. Isso é muito legal. Show. Gil, vou ler um pouquinho sobre a tua trajetória aqui, que tu compartilhou comigo. Vamos lá. Né? Inserimos aqui o Enan também no final com a questão do marketing. Foi surpresa isso aí. Não. Vamos lá. Galera, assim, ó.
o Enan, ele veio, ele tá aqui de metido, né? Ele pediu assim, ó, eu quero ir ali Por falar. favor, deixa eu Aparecer aqui. Ele quer aparecer, porque ele faz o marketing, ele diz, eu sempre fico por trás Só aqui. por trás da câmera aqui. Eu quero, hoje eu vou brilhar. Hoje no toda a dia. palavra. Não, mas, gente, assim, ó, a Gil, ela tem uma trajetória rica em experiências, carregando consigo vivências que passam pela contabilidade, análise de sistemas. Tu era computeira. Computeira. Olha, claro que na época, hoje não funciona mais nada daquele jeito, mas aquela época, e olha, Mandava bem. Mandava bem. Que legal. Que chega à educação física, onde encontrou na corrida de rua uma paixão. Formada em Educação Física, com especialização em Treinamento Físico e Gestão de Academias, com pós-graduação em Endurance do iniciante ao avançado. É fundadora da CARE, estúdio de corrida, onde coordena o treinamento de mais de 220 alunos, oferecendo treinos, eventos e suporte personalizado com foco em corrida e condicionamento de força para corredores. Ao longo de sua jornada, Gilceia impactou mais de 10 mil pessoas, colaborando com a adesão destas ao hábito da corrida. Em sua trajetória, começou acompanhando corredores desde seu estágio, Na na faculdade. faculdade. Tu tem contato com a corrida desde a graduação, Desde então. a graduação. Que legal. Em 7 meses, realizou sua primeira ultramaratona, a Comrades Marathon. Essa Essa é braba. essa tá no meu wishlist ali. Algum dia, quem sabe. Vale a pena. Vários Comraders já passaram aqui pelo Crônicas. Acumulando desde então 6 ultras, mais de 10 maratonas, inúmeras meias maratonas e atualmente está se preparando para a maratona de Brasília deste ano. Este ano, Quando é que é a maratona? 23 de novembro. Tá logo aí. Tá chegando. 10 semanas. Legal. Tem treino hoje, inclusive. Bora lá. Gilceia também é mãe do Giovanni, de 25 anos, e há 2 anos divide a vida e projetos com o nosso amigo Enan, que atua no marketing e também no crescimento da Care. Sua história entrelaça-se com raízes familiares fortes. O pai, seminarista e empreendedor em malharia. A mãe e irmãos ligados à atividade de costura. Pois olha só, tua família tem as intersecções com a minha, né? Porque Sim, verdade. a Pacó foi fundada pelos meus pais, eu e minha irmã tocamos, então... Então teve uma época que eu cheguei a trabalhar, então se precisasse... tu Num sabe. dado momento eu... Enfiar uma máquina e fechar um overlock. Galoneira, travete. Que legal. Pra mim não seria um bicho de 7 cabeças, né? Não, tem um multitasking aqui. Não, pensa eu no almoço de família, o pessoal falando de facção. Que facção, cara. Deixa eu te contar a facção de corrida. A gente tem as facções. Não é de corrida, no é texto. de costura. É muito engraçado. Sabe que isso é um nome? Eu fui num evento que era do setor e o palestrante ele provocava, tá, gente, bem legal e tal, mas a gente podia trocar esse nome, né? Porque tem o nome oficinas, né? Então, as oficinas de costura, ao invés de facção de costura. Porque, pra quem não sabe, a facção de costura é uma parte da produção, né? Que uma parte, né, do setor, que é a parte que faz a costura ou corte e costura. Então não é uma facção criminosa, nós não temos nada na Faria Lima lá, não tem nada a ver. Me meti numa roubada aqui. não estamos nessa jogada, né? Fica tranquilo que a galera do têxtil não tem esse problema. Mas sim, meu pai, ele experimentou vários empreendimentos, né? Então, ele sempre teve uma mente empreendedora, embora seminarista. Abandonou a batina porque se apaixonou pela minha mãe numa missa. E essa parte Era... Mas não é mentira, não. Foi o que Deus quis. E aí ele foi um chamado que não foi de Deus, foi dela. Era a vocação. A vocação. Aí, né, se libertou lá dos compromissos que ele tinha, e, enfim. Então, mas a partir disso, ele sempre experimentou, né? Então, cerveja artesanal, parte de produtos de limpeza. E o último empreendimento dele foi a malharia, que até hoje ela existe. Que, na verdade, não é uma malharia, né? É uma facção. Então, ela terceiriza. Ela é... Mas o setor de malhas daí... Mas o setor de malhas. Ela já esteve no setor inclusive de roupa esportiva, né? De outra empresa. Com camisas, né? A parte mais de reta, né? Sim. É o trato mais
tecido mais fininho, mas é o grande volume dela e agora o foco total é malha. Legal. Uhum. Ah, que legal. Então, Gil, tu estava me falando antes a respeito da história da Care, mas eu quero voltar um pouco mais no tempo. Eu quero falar da tua história enquanto praticante, né? Como é que funcionou essa história aqui do análise de sistemas, né? Ali, pá, pega a contabilidade e vai parar na educação física e hoje tá treinando a galera na corrida. Então. Compartilha para nós. E eu justifico essa pergunta, que eu acho importante, porque a gente vive um momento na história que tem muita gente fazendo essas migrações de carreira, né, Gil? E eu acho que tua história casa como um belo exemplo disso. Com né? certeza. Começa numa coisa e quando vê a vida dá as voltas dela, né? Exato. Como é que tu foi te descobrindo aí? Então, vamos começar do começo? Vamos lá. Começar do começo. Eu terminei o segundo grau, que agora não é mais segundo grau, agora eu entreguei minha idade. Mas, enfim, eu terminei o segundo grau como técnica de contabilidade. E eu já trabalhava no escritório de contabilidade na época. E isso tem uns bons anos atrás. Família humilde, eu não enxerguei a possibilidade, nem sabia que existia a possibilidade de fazer um curso superior. Para mim, tenho técnico aqui, já estou num ramo de trabalho e segue a vida. Tu não cogitava? Eu não cogitei, não vi a oportunidade. Na época não tinha esses laboratórios que hoje tem, que eu vejo que as faculdades vão dentro dos ensinos médios e mostram as profissões. Na minha época, naquela escola que eu estava, eu não tive isso. E eu, por ser de uma família humilde, né? E sempre passando trabalho e contando assim, eu não enxerguei a faculdade como uma possibilidade. Eu via como, não, isso não é para mim, é muito caro, é muito distante, é muito longe. Não vou nem gastar energia. Não vou nem gastar energia, meio que não me acomodei, porque a minha natureza não é acomodada. Mas eu entendi que no momento aquilo ali era aquele cenário. E num dado momento eu enxerguei que dentro do escritório de contabilidade eu não tinha mais para onde crescer. Então por isso que eu me acomodei entre aspas, né? Sim. E eu percebi que aquilo ali não era mais para mim e eu comecei a ver outras possibilidades. E foi aí que surgiu a análise de sistemas. Então, dentro do escritório de contabilidade, eu comecei a olhar possibilidades e vi que tinha, dentro da empresa que instalava os softwares lá no escritório que eu trabalhava, tinha algo que podia melhorar. E aí, fui contratada por essa software house, onde a gente desenvolveu o sistema de integração entre fiscal e contabilidade. E aí foi mais uma época da minha vida, enxerguei a possibilidade de entrar num curso superior e comecei a fazer a administração de empresas com habilitação em análise de sistemas. E fui. E eu sou virginiana, né? Sistemática, então adoro análise de sistemas e organogramas. E foi indo muito bem, até 2 semestres antes da formatura. Cheguei a fazer estágios, fiz TCC1 e tal, mas aquilo não brilhava o meu coração. Não fechava. Nesse meio tempo, sempre fui do movimento. Com 14, 15 anos, ali na puberdade, adolescência, eu comecei a ganhar peso. A minha herança genética é de pais obesos, hipertensos, né? Meu pai, é uma tendência. É uma tendência. Eu vi e eu determinei que, para mim, não. Essa sentença genética não está fadada uma sentença. Eu consigo reverter. E foi aí que entrou a atividade física na minha vida. E eu comecei a fazer musculação, dança, natação, luta, capoeira. Eu experimentei. De tudo? De tudo. E foi. E virei rato de academia. Virei a marombinha. A marombeira. Não tinha a corrida na minha vida. Era só indoor, assim, era só indoor. Fiz todos os... na época tinha, não sei se existe ainda, um segmento da Body System. Então tinha pump, jump, papapá. Eu lembro. Era uma franquiazinha. Era uma franquia que tinha uns movimentos que coordenavam com uma música. Eu achava aquilo o máximo, era muito legal. Experimentei todos, fiz tudo. Legal. E, então... musculação e análise de sistemas. E ali eu estava. Só que eu sentia que aquilo ali não vibrava. E eu pensei assim, nossa, eu vou passar um trabalho para fazer esse TCC. E todo mundo que já fez uma faculdade sabe o quão desgastante é um TCC. E aquele de análise de sistemas era bem desgastante, porque eu tinha que... o primeiro era fazer análise dos sistemas, e o segundo era implementar o sistema. Então, assim, ia ser trabalhoso. E não, eu vou fazer um negócio, vou passar um trabalho danado e não tá vibrando, não tá brilhando meu olho.
E eu percebi que sempre nas rodas de conversa, sempre nos debates, nos corredores, nos cafés do escritório e dos clientes que eu visitava, eu abordava a atividade física. Mas eu faço musculação. Te procurava aquele assunto. Aquele assunto me perseguia. E sempre com esse jeito de prof, que é natural. Mas por que tu não faz assim? Tu já experimentou fazer assado e come desse jeito e faz desse jeito? Não, mas tu tem que movimentar assim. Esse cara acho que tem uma coisa que tá me chamando e eu não tô percebendo. Tava dando sinais ali já. Dando sinais. Eis que, 2 semanas antes de iniciar a faculdade, saindo da academia, eu vou lá. Vou ver se dá. Deixa eu ver se dá. Cheguei lá na faculdade, no diretório diretório acadêmico, não me lembro onde que era, e pedi para trocar de curso. O que eu tinha em mente? Eu vou experimentar um semestre. Pelo menos eu vou ter a certeza de que eu não gosto, que não é para mim. Não vou me formar com essa pulga atrás da fantasminha esse ali. fantasminha Levar a dúvida pra vida é ruim. Exato. E aí a menina lá disse, mas tu quer trocar para gestão de pessoas, gestão financeira? Não. Pode me prender, eu quero trocar para educação física. O quê? Não, eu preciso chamar o coordenador de curso. Então chama. Chamou o coordenador de curso, que por sorte da minha vida era uma pessoa conhecida minha de Farroupilha, na época do CTG, enfim, que eu gosto de dançar também. E aí ele disse, mas tu tem certeza disso? Eu digo, olha, certeza eu não tenho, mas eu quero experimentar. Eu não tenho, mas eu quero ter. Pra ter, eu preciso ir lá. Então, tu me coloca, assim, numas cadeiras mais difíceis. Não vai me colocar em introdução à educação física e português instrumental. Não vai mudar nada, né? Coloca lá, sei lá, eu não sei que disciplina que tem aí. Aí eu lembro que ele me sugeriu cinesiologia, que é uma disciplina do 4º, 5º semestre, avaliação física, que é uma do 7º, e ele disse, eu sou obrigado a te colocar em uma que é do 1º semestre, senão o coordenador vai me matar. Não vai passar essa história aí. Então coloca. Daí eu fiz introdução à educação física. Eis que eu nunca mais voltei, né? Então, tô aqui até hoje. Olha só. Adorei. Passei com nota boa em todas, não tive dificuldade nenhuma. Uma porque eu já treinava e eu sempre fui muito curiosa de estudar o treino que eu fazia, os que os professores, né, da academia me entregavam. Então, passei e tô até hoje, né? Não voltei, não olhei para trás. Uma hora eu tenho que terminar essa administração, porque imagina 2 semestres. Mas não voltei mais, não fiz mais. Vou te falar, acho que hoje tá mais fácil de terminar. Do que na época. Facilitou bastante. O rigor acadêmico tá bem mais flexibilizado hoje em dia. Então, acho que tu fez certo em 2 sentidos. Tu volta agora. Arrumei briga com todo mundo na época. Porque tu é louca, porque quando já se viu, te forma, depois vai. Tipo, né? Mas conhecimento ninguém rouba. E aí eu tô muito feliz e eu acho que foi umas decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, mas a mais certeira, não me arrependo um segundo de ter mudado da noite pro dia, assim, pedi demissão do meu trabalho, comecei a trabalhar de estagiário em tudo que a faculdade oferecia e bora... Zerei. Eu tinha 29 anos na época, assim, zerei e comecei literalmente do zero, trabalhando de estágio gratuito, ou com uma remuneração muito baixinha na época, vindo de uma renda consideravelmente boa, porque análise de sistemas, né, tem um mercado. Ainda mais nessa época. Interessante, exato, sim, né? Mas a aposta que eu fiz, eu acreditava na aposta que eu tinha feito e que eu queria aquilo para mim. E bora lá, que deu muito certo. Tu sentiu essa conexão, né? Sim, com o movimento para a saúde, né? Uma que eu vi o meu pai adoecendo. Então, isso tem um peso muito grande. Todas as rodas de conversa, palestra que eu faço, sempre falo sobre isso. Meu pai é falecido, ele faleceu em decorrência de obesidade, hipertensão, todo o panorama aquele. E eu via o meu pai adoecendo e eu via as possibilidades que ele deixou de assumir. Era evitável. Que é o que o nosso amigo que é fala. O que esse autor maravilhoso fala. E é uma das coisas que eu sempre falo. As coisas, elas conseguem... A genética que eu estava fadada, ela pode ser revertida, ela foi revertida. Eu já fiz, né, exames de marcadores, não tenho, né, nenhuma possibilidade de me tornar... Quer dizer... Calma, né? Sim. Basta extrapolar que a célula tá aí, né? Mas não virou uma muleta, né?
Hã? Não virou uma muleta na Não tua virou vida. uma muleta, que eu vejo que às vezes, é a minha genética, eu tô genética porque tu também permite. É, Né? Então, eu vi o meu pai adoecendo e vi a família adoecendo junto, porque uma das coisas que eu penso, Thiago, e eu acho que e quem está ouvindo, a gente precisa entender que não é egoísmo a gente se cuidar. Cuidar da alimentação, cuidar da atividade física. É amor conosco, primeiro, obviamente, mas amor com quem está na nossa volta. Principalmente, porque quando eu não puder me cuidar, quem vai me cuidar? Aí, será que tu ama realmente a tua esposa, o teu marido, a ponto de botar ela se sujeitar a 10, 12 anos da vida dela a sacrificar, né? A ter o cuidado? Sabendo que tem coisas que podem ser evitadas, tem coisas que não, mas 80% dessas doenças crônicas, como o nosso autor fala, elas podem ser evitadas. Então eu penso assim, será que realmente tu ama os seus filhos? Será que realmente tu ama a tua cara metade? Que tu sujeita a eles a esse fardo na vida? Né? Então, eu vi isso acontecendo e eu botei para mim que não, eu não quero isso para minha mãe, pra mim e pros que me rodeiam. Para mim, para os que me rodeiam, para o meu filho, que na época agora está com 25 anos. Senão, meu filho vai viver a vida dele, ele não vai ter o fardo de me carregar, porque eu resolvi comer até a tampa da panela quando era mais jovem. Então, é sobre isso, né? Então, Que demais, Guri. Não, é bem- Sabe que teve a Sandra. A Sandra, ela é aluna do Silvestrinho. Sandrinha. assim, Ela falou exatamente a mesma coisa que tu. Ela disse, olha, eu não quero. E ela veio com o filho dela. Que eu quero ter minha vida. Quero, Exatamente. sabe? E assim, a gente... É um exercício de... Só que aí tem um viés do ser humano que é o curto e o longo prazo, né? Tu tá pensando uma coisa que exige a pessoa sentar e pensar. Ela tem que se esforçar um pouquinho pra ver esse cenário. Porque ela vê, não, tô bem. Quantas pessoas que a gente não conversa... Não, mas eu tô bem, não. Os exames estão tudo ok. tá tudo ali no limite, mas tô bem. Lê aqui, cara. Eu achei... Uma das coisas que eu achei mais fantásticas aqui do livro do Peter é que ele fala sobre... Tá, vamos lá. O que é o tá bem do ponto de vista do exame? Ele dá, é a faixa tal. Só que essa faixa tal, se tu projetar ela no tempo... tu tem a perda da idade. Então, Exatamente. aquilo que é tido como saudável pelos valores de referência dos exames, na verdade, se fosse ser rigoroso, não seria... É o mínimo. É o mínimo. Ou seja, é uma linha de risco muito tênue. Tu tá na corda bamba. É muito corta-bamba. É muito corta-bamba. Então, assim, trabalhar com o exame do doutor... Ah, fiz o check-up, tá tudo certo. Tá tudo ali naquele limite... O valor de referência tá ali na margenzinha. Sempre batendo na trave. Vai tomar gol contra. Tu sabe que uma das coisas que esses dias eu falei com as meninas, né? Que estavam correndo junto. A mulher, o ciclo da mulher, da vida, ele é tinhoso, né? Porque a gente oscila hormonalmente. É bem ingratinho. É ingrato. E tão ingrato porque eu sempre tive pressão, não baixa, mas a minha pressão sempre foi 10/6. Baixa, teoricamente baixa. Sim. E uma das coisas que eu mais me orgulhava, assim, de hipertensão, eu não vou morrer. Porque eu procurei isso, né? Então, a história tem. Eis que a vida veio e veio, né, o climatério e menopausa junto. A minha pressão normal agora é 12/8, 13/8. Ou seja, aí que eu quero entrar aí. Se lá atrás a minha pressão fosse 12/8, o que é normal, quer dizer, agora já tem uns novos parâmetros, mas que foi considerado normal até 20 anos atrás, né? Eu poderia estar muito bem, obrigado. Também dizendo que estava tudo bem. E por que estava? Só que se eu tivesse 12/8, nessa faixa eu ia estar hipertensa. Eu ia estar com 15, 16. Aí eu já ia precisar tomar remédio. Então eu tive essa margem que você está falando para agora. Eu estou com a pressão um pouquinho mais alta, mas ainda estou no limite saudável. E aí que eu penso assim, que a gente não pode ficar por esses parâmetros, justamente o que tu está falando. Porque daqui 10 anos, esse parâmetro que hoje é considerado normal, mas e o prejuízo da idade, né? Exatamente, vai ir, né? Vai ir. E aí eu vou ficar doente, aí eu vou ficar ruim. E é incrível porque a questão de envelhecimento é assim, sendo bem daí estoico. No melhor cenário é ruim. Ruim no sentido de que tu vai perder a guerra. Uma hora tu vai morrer.
né? Vai chegar... Uma certeza. É uma estrada que todos vamos percorrer. Tu vai chegar lá. Só que daí, assim, é a provocação do Peter, né? No sentido de que como que tu quer percorrer essa estrada? Exato. Tu quer que ela seja esburacada, tu quer te perder nas curvas, ou daqui a pouco tu quer fluir ela, chegar lá no final, tá, estaciona teu carrinho, fez o que tinha que fazer e tchau. Não onerando a ti mesmo com sofrimento, porque todos temos, né, com familiares, enfim, Exato. experiências de ver pessoas que, nessa coisa de definhar, é tão triste, tu vê a pessoa ali, e aí tem questões... de saúde neurológica, né? Agora puxando um pouquinho pra psico, né? Claro. A galera que pesquisa Alzheimer tá apavorada, porque as projeções é aumento de expectativa de vida. São catastróficas. E exatamente. Aí o que acontece? A população tá envelhecendo, então o principal fator de risco para Alzheimer, envelhecimento. É o primeiro. Depois, daí tem todo o resto. Então assim, o primeiro já tá dado. O que tu pode tirar é os outros. Só que os outros, eles são construídos desde o início da vida. Exatamente. E aí entra exatamente o que tu colocou. Exato. É uma construção que... É uma construção. É a tua aposentadoria. É uma poupança. É uma poupancinha. É uma poupança. Tu não pode chegar na faixa do envelhecimento com o saldo beira limite ou negativo. Tu tem que chegar ali com uma reserva. Pra te consumir. Para poder envelhecer bem. Tem um aluno meu que é geriatra e eu gosto de trocar muita ideia com ele. E ele me falou uma situação, porque eu estava psicologicamente um pouquinho abalada com com o ciclo hormonal. Até porque a gente treina e aí percebe que o corpo já não rende mais do mesmo jeito e oscila de peso. Então, ele é uma fase desgastante para a mulher. E então, eu troquei bastante ideia com ele e ele me falou um negócio que fez muito sentido. Que cabe bem dentro do que a gente está falando. A gente passa por 2 picos de envelhecimento na nossa vida. E como tu vai ultrapassar esses picos de envelhecimento é que vai determinar o próximo, no caso. Tá. Então, nosso primeiro pico de envelhecimento é 45, 50 anos. É onde a gente tem um declínio. Então, a gente percebe que a nossa força física já não é mais a mesma, a nossa resposta, nós que estamos falando de treinamento, a gente percebe que a nossa resposta ao treinamento já não é mais a mesma, mesmo que tu venha treinado, teu metabolismo já não reage da mesma forma como reagia antes, né? Então, tu engorda com mais facilidade, tu perde peso muito mais difícil. Então, isso é um pico de envelhecimento. Tu declina. Tu tem uma queda. É bem claro. É claro. A gente sente na pele, literalmente, colágeno. Sim. Não há mais botox que salve. Tá. Brincadeiras à parte, mas a gente sente. A gente sente. Quando tu é sensível e tu é prestador de atenção no corpo, assim, acho que uma das coisas que eu faço muito é prestar atenção em mim. Eu percebi muito nitidamente. Talvez tu esteja distraído no teu dia a dia e isso não faça muita diferença, tu nem vai perceber. Do nada, tô ficando velho. Mas eu percebi que teve uma queda e é justamente agora. E aí ele fala assim, Gil, tu tá passando por um declínio de envelhecimento, é o teu primeiro declínio. Só que olha só, tu tá passando por esse declínio bem. Porque tu tá ativa, tu tá, né, teoricamente, tu tá magra, tu tá saudável, teus exames estão todos bons, né? Embora a gente teve essas alterações, eles ainda estão dentro do limite abaixo, né? Não limite acima, limite abaixo. Então, tu passou pela tua primeira queda do Primeira paulada da vida. Pico de envelhecimento muito bem, tu tá de parabéns. A questão é que se tu chegar aqui já meio zerado, meio no limite... O próximo. E esse marco agora vai até os 60, 65, por aí. Onde a gente tem mais um pico de envelhecimento. Então, dos 40 a 45, agora tu vai estar estável. Então, eu me estabilizei e agora eu já sinto que eu já estou estável de novo. Te reacostumou contigo mesmo. Exato. Me reacostumei comigo mesmo e os meus exames agora estão normais. Até fiz uma coleta hoje de manhã, então estabilizou, está estabilizado. Isso, para mim, é muito legal. Porque eu tive, né, ali um período que... eu não tô mais com 30, já tô
49 da sexta-feira, já não é mais a mesma coisa, só que agora já estabilizou, então agora eu tenho dos 49 até os 60 e alguma coisa, assim, se eu mantiver, obviamente, meus hábitos saudáveis, né, os movimentos. Sim, e não tal. dá pra... Então, se eu pensar que até os 60 eu vou estar assim, eu vou estar muito bem, obrigado. Perfeito. Perfeito. E aí, lá nos 60, 60 e poucos, a gente tem outro pico de envelhecimento. E esse outro pico de envelhecimento que vai determinar a tua senilidade. E eu prestando atenção no meu primeiro, prestei atenção na minha mãe. Minha mãe, uma comparação. Eu fiz uma comparação. E é nítido. Então, a Ana está aqui para confirmar que a mãe, de um ano para o outro, ela mudou. Ela perdeu um pouquinho de equilíbrio, ela engordou um pouquinho mais, ela tá com o raciocínio mais lento. E eu digo, olha ali, ó, segundo pico de envelhecimento acontecendo exatamente quando aconteceu o meu primeiro. Ela é 24 anos Sim, a diferença. mais velha que eu. Então, isso é muito interessante, porque a gente olha esse panorama, Thiago, e percebe o quanto é importante a gente ter escolhas saudáveis. A gente tem escolhas saudáveis, a gente tem escolhas todos os dias. Se elas vão ser saudáveis e vão contribuir para o teu envelhecimento, para a tua vida daqui 20 anos, é diário. É da hora que tu acorda, da hora que tu vai dormir, que tu vai fazer com as tuas 24 horas do dia. Sim. Exato. É o bom e velho, um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Ninguém corre uma maratona, acordei, eu vou correr uma maratona. Gente, precisa treinar. Tu precisa construir, né? Precisa construir. E acho que eu tenho certeza que a vida saudável, o envelhecimento é da mesma forma. A gente constrói envelhecimento. A gente constrói envelhecimento. Perfeito. A mensagem do Peter é nessa linha. E acho muito legal isso que tu traz de a gente acompanhar, botar, né? Olhar as gerações que... E olhar, fazer esse comparar as gerações para poder ver, mas com essa sobriedade, assim. Porque a gente vive um momento, daí a gente pode falar um pouco da questão de rede social, né, gente? Que o Enan tá aqui. Sim. Que passa por essas contradições no sentido de que o que tá ali é meio mentira, constroem-se conceitos, mas se descola um pouco da realidade, às vezes bastante da realidade. E esses estudos comparados, ou seja, tu sai dessa coisa de beber informações que estão construídas ali para você interagir, engajar e comprar produtos. E você olha pro lado, para as pessoas que estão ao teu redor e começa a ver, não, peraí, tem coisas que não são bem assim. Você vai com certeza achar no Instagram uma senhorinha de 70 anos fazendo coisas mirabolantes que talvez tua vida inteira, na tua melhor da juventude, não faria. E aí entra essa coisa das comparações e das referências que a gente tem, né? Que nem tu colocaste a tua própria família. É uma referência no sentido, né, Gil, de te impulsionar para buscar algo, né? E pensando em ti, mas também nos demais. Né? Mas o que me pega é que eu acho que é algo que é válido e é muito importante destacar, é justamente essa coisa de que tu te conectou com algo, com uma fonte de informação direta, que tu tem acesso direto. Não está intermediado por um influencer, né? Esse exercício. Esse exercício. Acho que... E colocando ali antes a questão, a gente estava conversando da Care, né? Que ela surgiu meio que nesse contexto de compartilhar, mas foi com os teus alunos. Ou seja, a interface era a rede social, mas o final dela eram pessoas que tu tinha contato. Exato. Era só porque a pandemia não permitia. Exatamente. Conta essa história aí pra nós. Então, como que a corrida entrou na minha vida? Lá na faculdade, no último semestre. Tá. Na época que eu tava me formando, a gente precisava fazer 5 estágios, né? Já tinha feito de musculação, obviamente, que era o que eu tava inserida e apaixonada, né? E eu gosto, diferente da maior parte dos corredores, eu gosto de treinar musculação. E aí, tinha que fazer... E nós éramos obrigados a fazer estágios em segmentos diferentes. Então, não tinha mais muito o que fazer. Já tinha feito análise, sistemas. Trabalhei com especiais. Né? Eu trabalhava com basquete sobre rodas na FSG. Então, foi muito legal, assim, esse período. Mas faltava um. E aí, o professor, na época, ele disse... Olha, eu tô iniciando um grupo de corrida. O que tu acha da corrida?
E eu digo, olha, nunca corri. Mas acho legal. Cardiozinho na esteira só pra aquecer. Só aqueles 20 minutinhos antes da musculação serve. Não, mas vamos lá, experimenta, vem lá e tal. E, enfim, né, ele falou dos pontos de encontro que ele tinha. Eu achei aquilo muito engraçado, mas que engraçado, né? Quero se juntar na rua pra correr, que tão Pagar pra viajando. correr? Tá. Não, essa pergunta eu não tinha feito. Não tinha nem se ligado. Tipo... Na verdade, na época não tinha essa opção. E aí eu fui, tá? Só que eu vim de uma escola, obviamente eu acho que isso também é um pouco da idade, né? Eu troquei para educação física já mais tarde, né? Então eu já estava com 31 na época, então eu tinha sede de fazer a coisa acontecer. Não estava lá a passeio, eu queria fazer a coisa acontecer. Ai, guria, então, sabe... Desculpa te interromper, mas eu quero contribuir. Porque eu entrei na psico agora. Uhum. A gente entra muito cedo na faculdade, a gente é muito imaturo. A gente é muito imaturo, tu não sabe nem o que tu quer. Tu entra mais tarde e tu diz assim, meu Deus do céu, cara. E daí tu olha a gurizadinha em volta e tu diz, gente do Vocês céu. vão passar um trabalho. É. Que celular na mão lá. Que eu... Ai, sabe, mas enfim. Eu te entendo, eu sei a sensação. Não, agora tu entra com sangue nos olhos. Assim, ó, com o braço, com as mangas arregaçadas. Eu não tenho como trocar de novo, né? É, tinha isso também, né? Eu não tenho como trocar de novo e eu comprei uma briga. Agora eu tenho que fazer acontecer. Sim. Eu tô com a minha moral. Eu tô com a minha moral lá no chinelo. Sim. E aí, é isso que então a corrida entrou como grade curricular da educação física. E eu me apaixonei por aquela encrenca. Né? Mesma coisa, sim. Mesma coisa. Comecei com a função de grupo, então eu vim lá já com algumas aulas de ginástica laboral, então eu já tinha aquele negócio do grupo, né? E reúne, coletivo e reúne, eu tenho uma voz forte, assim, alta, então eu consigo me fazer ouvir no grupo, então eu muito presente isso. E fui lá fazer o tal de estágio. Bom, vou fazer o que eu sei fazer, que é alongar, que eu trabalhava com ginástica laboral. E dei 2, 3 gritos lá e chamei a galera. E o professor fez só. Veio da onde? Veio da onde isso aí? E aí, disse, não, pode, se tu não quiser fazer estágio, tu quiser trabalhar, tu já fica aí. Porque tipo, já me chamou já ali se encaixou pro assunto e eu fiquei. E aí eu comecei a correr, por óbvio, né? Tava lá com a turma e comecei a correr. E 7 meses depois eu fiz a Conrads. Foi a primeira? Qual é a primeira? Tu fez o que não deveria fazer. Essa parte não sei se a gente divulga, porque hoje não façam isso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E é isso mesmo, nada de em 7 meses fazer ultramaratona. Mas eu fiz porque eu queria provar. Não, mas conta, vamos lá. Mas é bacana, né? Então, como é que tu fez isso, Gil? Então, para mim, era tudo muito novidade. A primeira corrida era novidade. E, obviamente, eu percebo hoje que eu consegui também fazer pelo meu histórico. Que aí também é uma parte daquilo que a gente vem falar na sequência. Acordou de eu manhã, não acordei nada que sedentária e comecei a correr sem nunca ter feito nada na vida. E 7 meses vou fazer uma outra. A essa altura, quanto tempo de... Porque isso é uma coisa, Gil, que eu senti em mim exatamente o que tu fez. Porque... eu tinha uma experiência lá do MTB, eu fiquei anos pedalando. Aí, agora acho que eu vou fazer uma outra maratona, quer saber? Eu vou fazer uma TTT do nada. Fiz. Apanhei que nem um condenado, mas eu consegui fazer. Exato. Foi sofrido, mas eu não me lesionei, não deu overtraining. Nada. Quanto tempo tu tinha de base de atividade física entre tudo? Eu comecei a treinar assim que eu pensei, né? Não, eu vou fazer alguma coisa pra minha vida 15 anos. 15 anos de preparação. 15 anos de preparação. 7 meses. Não é 7 meses. Então, obviamente, quando eu lembrar da Gilceia, da Gil lá dos 15, 16 anos, que a gente não sabe nem o que é cotovelo, é uma brincadeira interna, porque chegou um aluno meu, zero de consciência corporal, assim, estende o cotovelo, estica o cotovelo. Aqui, estica o cotovelo. O que é cotovelo? O que é cotovelo? Eu não sei se a pessoa estava muito atrapalhada, nervosa. Eu acho que deu uma tela azul. Mas daí tem uma brincadeira interna, assim, eu não sabia nem o que era cotovelo, justamente por isso. Mas aí tu vai construindo essa inteligência motora, né? E eu acho, não, eu tenho certeza que boa base da minha não lesão, e eu nunca me lesionei na corrida, é da musculação. Então eu sempre tive esse músculo, músculo construído, né? Força muscular.
E só que a corrida era novidade. Então, para mim, era muito legal. Porque a cada treino era uma novidade. Aquilo para mim era muito novo. Meu Deus, nunca imaginei na vida correr 5 km. 5 km daqui até quando? Até onde? Depois era 10. E aí depois era 20. Então, todo final de semana era uma novidade. Aquilo me deu uma enxurrada de dopamina. Sim. Não tem pré-treino melhor. Tu te vinculou com a atividade. Exato. Sim. Então, tudo era novidade. E aí, depois ir para um país diferente, viajar para a África do Sul, né? Uma língua diferente, fazer uma coisa que eu nunca fiz. Sabendo que quem, né, quiser pesquisar sobre a Comrades, não tem dividir, parei no meio do caminho. Tu vai, ou tu é recolhido. Eu tinha um pavor de entrar naquele ônibus, Ponto de dar corte. os pontos de corte. O vassourinha. Vai varrendo os Nossa mortos. senhora, isso pode acontecer qualquer coisa, menos eu entrar, ser recolhida, né? Sim. Não sei. Eu vou de 4, mas eu termino sem crer. Perfeito. Então, eu acho que isso me motivou, assim, obviamente, a facilidade. Facilidade não, porque é difícil, mas a não Mas tu já tinha- dificuldade. Sim. A não dificuldade das dores, de lesão, de adaptação neuromuscular. Então, acho que eu tenho certeza que essa etapa me foi facilitada. Né? Então, E foi uma construção linda, e eu digo que quem corre tem que fazer um dia essa prova, porque ela é maravilhosa. Todo mundo fala isso, Ju. Ela é maravilhosa, Tem Thiago. uma energia, um É uma negócio- energia, é inexplicável. É só quem tá lá. Começa com o fato de tu viajar 12 horas para correr, né? Sim, começa Né? a logística, A todo o logística. envolvimento. E aí tu começa a olhar para a prova, tu percebe que ela é a prova maior no sentido de número de atletas ultramaratonistas. Então tu tem experiência com outras, mas sempre tem outras distâncias juntas, né? Aquela não. Ali é Aquela só- é só ultra. Ou tu vai e tu termina os 87, 89 quilômetros, né? Depende do ano. Ou tu é recolhido, Sim, né? sim. Então, todo mundo que tá lá naquela largada, todo mundo tá. Por mais que tu faça 500 ultramaratonas, uma ultramaratona, ela te bota na cadeirinha da humildade. Sempre. Ela te bota sentadinha lá e tu fica com as mãozinhas assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque tu nunca sabe o que vai acontecer, né? Sim. Então, tu não sabe como é que vai estar o clima, como é que teu corpo vai reagir, se a suplementação vai dar certo. Às vezes, tu faz a mesma coisa que tu fez a vida toda e aquele dia não dá certo. Alguma coisa dentro de ti tá diferente, né? E, obviamente, tu briga com o tempo e tu briga com as dores. Então, ela parte daí. A largada, quando toca aquela Uchocholhosa, é assim, é de chorar. Que legal. Às vezes eu procuro na internet porque eu tenho vontade de reviver aquilo aí. Eu acho que ainda um dia eu volto. Aqui, eles cantam Aqueles cantos, assim... com a alma, sabe? Sabe nós cantando o canto alegretense? Sim. Na Semana Farroupilha, Sim, uma que coisa tu bem canta. tribal. Bem Exato. ancestral, Que tu canta com o coração. Então, Que tu te conecta. 25 mil pessoas cantando aquilo lá com o coração. Cara, eu tô arrepiada. Antes da Eu corrida. tô falando contigo, eu tô arrepiada, só de lembrar. Imagino. E aí é de noite, aí tu tá no cerrado, na savana lá, e tu vê o sol nascendo, é um laranja inexplicável, assim, a cor da África é uma cor de força, de liberdade. É lindo, não tem Tem explicação. tem lá o gene, tu falou de genética, né? Tem lá algum genezinho que tá conectado lá na nossa eu origem. sou da Silva, né? O meu pé era África, então não tem o que fazer. Então, assim, enquanto humanidade, né, Ju? Pô, o Homo sapiens vem de lá. Então, assim, cara, a gente Pangeia. tem... Então, cara, a gente tem uma conexão com o negócio lá fantástica, sabe? Que com certeza aflora nessas horas. me perdi, né? Não. Guria, Fui não. pra África, não tem como não se perder. Não, é mas- muito lindo. É. Mas daí tu fez a Comrades, E aí eu segui a vida. voltou com essa pira, assim, tipo, cara... Voltei com essa pira e aí eu não tinha feito provas oficiais, porque eu caí na corrida e comecei a treinar para uma ultra. Então eu não vivenciei fazer uma prova de 10, eu não vivenciei fazer uma prova de 21. Eu fui fazer a minha primeira maratona depois da Comrades. Somos Não todos façam eles. isso. Não façam isso. Não façam isso. O pessoal que está em casa, não façam isso. Não façam em casa. Então, eu acho que
Por mais que eu tenha começado ao contrário, eu comecei o que todo mundo, eu não fiz mais nada, agora eu vou fazer uma outra, eu fiz uma outra. Mas eu fui fazendo essas outras pequenas provas e isso também foi me motivando muito. Eu acho lindo, assim, o processo, né? A criação, a construção do condicionamento físico, as etapas que eu passei para fazer uma outra. E depois, agora eu vou treinar para 21, é completamente diferente. Isso é muito legal, né, Gil? Legal, porque assim, legal. tu consegue. O esporte é o mesmo, aspas. Mas não é o mesmo. Não é o mesmo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E eu vou te dizer que a Gilceia, enquanto corredora, enquanto atleta, a Gilceia gosta de ultramaratona. Eu gosto de ultra. Eu não sou uma atleta de velocidade, fundista, pau, eu passo trabalho, não. Agora, se tu me colocar aí, Tayuana, de prova, se eu entrar no meu conforto, eu fico 3 dias. Né? Deus me botou de pacer logo quando a gente começou a namorar. Na UMCC. Batismo. 2 anos atrás. Uma UMCCzinha, só pra ver se você vai pra frente. Vamos ver se é. Só pra se ligar. Se tem. Banca. Ela não virou teu pacer, né? Tu aguentou como pacer ou ela começou a te puxar? É pra falar a verdade? Não, aqui é a mesa da verdade. Não, eu respeito os ultras aí. Porque eu fiz, acho que uns 12 quilômetros eu ia, quando tinha os morros, né? Pra não deixar sozinho, eu saí do carro e fiz acho que uns 12, 15 quilômetros com a Gil. E eu tava super bem. E daí tu saía, ia, fazia e voltava. Daí quando chegou nos 50 ali, que ela tinha feito o 100 da UMCC, né? Daí eu vou diretão, porque daí já tava escuro e tal, não vou te deixar sozinha. Machão, né? Vou tocar. Mas eu tava treinando também pra fazer a maratona de Porto Alegre na época. Então eu tava condicionado também. Não é a mesma coisa. Não é. Quando bateu o 42 ali, meu Deus do céu, eu fiz uma maratona já aqui de pacer. Daí foi. Eu acho que eu fiz os 50 ali, meu Deus do céu. Na finaleira ali, cara, cadê meu pacer aqui? Cadê meu apoio? Cadê meu apoio? O apoio precisa de apoio. Não. Ultra não é Não, é outro esporte. Não façam isso aí sem estar treinada. Não dá. A outra não tem como. Então eu tenho mais facilidade, assim, pela resistência, né? Acho que é uma característica minha mesmo. E aí, quando me colocam Mas eu queria experimentar. Até porque eu né? Eu já estava trabalhar com isso, né? Então virou meu esporte, a minha profissão, meu lazer, né? Então hoje a corrida para mim ela é isso. E aí, obviamente, a gente tem que vivenciar, né? Eu acho que todo profissional de educação física precisa vivenciar o que vai ofertar. Então eu quis vivenciar, treinar para um 21, né? Procurar o meu melhor tempo no 21, procurar o meu melhor tempo nos 10, depois vamos fazer uma maratona, né? Então Fiz triatlon, né? Então, que é punk também, né? Nossa, parte da água aberta para mim até hoje é muito desafiador. E aí, não é que eu não goste, para mim não é confortável, não é legal, não é a mesma coisa que eu sair para correr confortável, é o meu chão, assim, é onde eu consigo. A hora, eu percebo isso, que a hora que todo mundo começa a quebrar é a hora que parece que eu cresço. Parece que é ali que eu tenho mais força, tenho mais... não sei lá. Acho que obviamente, acho não. É o mesmo ritmo do início ao fim. Eu tenho uma constância muito... características, né? Em ultra... isso. Em ultra, a constância é... É a chave. Eu fui treinar esse fim de semana com o Nilmar. E... Porque eu quero pegar uma base de correr com bastão. Pra subir. Começar a treinar pra trail. Exato. E tem uma técnicazinha, né? Opa! E daí eu disse, cara, me dá a dica aí. Aí ele me ajudou e tal. E assim, não ataca. Ele disse, se tu... eu lembro ele falando, a gente vai subir o morro. Se tu atacar o morro, ele vai ter jogado de volta. Tu tá quebrado depois. Ele vai ter jogado de volta. Só, assim, tem que estar sempre constante. Tem que estar conseguindo conversar com alguém que é Z3 pra Z2 ali. Tá o teste. Isso, tipo, não pode ofegar, assim, esbaforir, porque tu tá exagerando. Se tu errou a dose. Tu vai quebrar. Vai quebrar. E assim, eu já tinha outros treinos por conta das outras provas que eu já fiz. Eu já tinha isso, então é bom tu sempre ir massificando isso, né? Eu fiz esse ano o MCC 50 e aconteceu isso. Chegou uma certa altura da prova que eu tava com o Ramon. A gente tava junto. Aí chegou um outro atleta num ritmo mais forte e eles foram e eu... pode ir.
pode ir. Não vou. Era quilômetro, sei lá, 20, não era 20. Disse, não, esquece. Esse não é o meu ritmo. E aí é o banquinho da humildade da Ultra. É o banquinho Porque, cara, às vezes na prova de rua curta, tu dá uma sarrafada, tu até aguenta. Tu até aguenta um pouquinho ali, né? Mas se tivesse mais 100 metros, tu ia se ferrar, mais 500 metros. Mas na Ultra, cara, às vezes é mais 10, 15, 20, 30, 40 quilômetros. Que vai 4 horas de exposição naquele desconforto. Não tem, tu tem que se conhecer e se respeitar. Eu acho muito interessante isso da Ultra, que eu falo do banquinho da humildade, porque tu tem que ter humildade em 2 momentos. Tu tem que ter uma humildade na largada e de saber que tu não vai acompanhar quem tá largando naquele ritmo. E tu vê todo mundo passando e tu ficando. Tu botar a sandalinha da humildade, saber que aquele ali é o teu ritmo. E tá ali, ó, meu coração tá dizendo que é aqui. Nesse momento. E lá no meio da prova, quando tu começa a crescer na prova e tu começa a passar um por um, aqueles que passaram, tu também bota a sandalinha da humildade. Porque se tu errar ali... Aquele cara vai te passar cara vai te passar de novo. Né? Então, a outra, ela tem, assim... Eu vou te dizer que ela é uma escola, viu? Ela te ensina. Muito. Ela te ensina. O slogan aqui, não sei se tu sabe, o slogan do podcast é: a vida é uma ultramaratona. Exatamente. E eu tirei esse slogan por causa da TTT. Porque eu tenho bastante tempo a pensar, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, tem aquela história da parede dos 30 da maratona. Tá, tu chega até os 30, beleza. Aí tu quebra, mas daí tu dá uma ressurgida ali, só que, cara, daí os 42 acabou. Daí tu quebra de novo, tu cansa. Só que no caso de uma ultra... Tu vai quebrar de novo? Tem mais uma parede. E aí tu vê que casa com a questão dos limites ali, das viradas, das viradas, da rota metabólica. Coloca a idade no lugar da quilometragem. É meio parecido. Bate. Tipo, 40, daí depois lá nos 50, 60, tu vai quebrar de novo. E ali, 50, 60, não é que tu ressurge, tu administra a terminar quebrando. E vai ficando... só que a arte é tu lidar com a quebradeira. Com um corpo quebrado. Exato. Ele tá posto que ele tá quebrado. E aí a humildade. Aí a humildade. E eu colocaria agora pensando mais uma sandalinha da humildade. É saber a hora de parar. Também, né? Também. Porque às vezes tu pode ter errado, né? Tu pode ter acontecido alguma coisa de errado. Pode ter errado a suplementação. Tu pode estar num dia ruim, né? Ou chegou no teu limite mesmo. Né? Errou a dose ali, errou o ritmo e acontece. E a hora de parar, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis para a cabeça de ultra. Porque a gente já está tão acostumado a administrar o sofrimento que às vezes tu pode passar da linha, né? Aí machuca. Eu acho que demais. Toda a distância, porque muitas vezes, tipo, tu pode fazer um ciclo maravilhoso. Nossa, o ciclo topzera. Tipo, eu tava fazendo meu ciclo nessa época aí pra maratona. Daí, na verdade, eu ia ser motorista da Gil. Só que daí o pacer dela acabou desistindo ali na época, trocamos. E eu fui. Eu fiz ali, tal, quebradeira. E na outra semana eu ia ter... Eu acho que na outra semana, duas semanas depois eu ia ter a maratona. E eu, na minha cabeça, eu fiz uma ultra agora. O que é fazer uma maratona, né? Outra história. Vai apanhar de novo. Daí eu... Apanhar de novo. Daí eu... Eu acho que eu vou deixar a maratona um pouquinho mais pra frente, fazer os 21. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque nesse dia eu tive uma lesão do tendão. Numa maratona, tu ia querer insistir a explodir de vez. Subi montanha, desci montanha ali e tudo mais. Forcei. E eu tava super bem. E eu cheguei no quilômetro 10 da meia lá. E eu senti uma dor muito forte, senti queimar meu tendão. A hora que eu cheguei, a gente tem o físio, o Ricardo, que corre com a gente, ele olhou ali, cara... Mais um pouco, te rompe teu tendão. E aí, né? E aí? Então, e aí, tu para, não para? Acho que daí entra o que a Gil colocou. Exatamente. A decisão de parar também, porque aí briga com o ego, né? Como é que eu vou desistir? Como é que eu vou parar? Como é que... Eu não sei, eu me cobro muito disso. Eu acho que todo mundo que corre se cobra. Todo mundo quer terminar, né? Todo mundo quer terminar. Ninguém quer dizer, eu fui lá e parei. E aí mas faz parte, né? Faz parte. Falando que nem eu comentei do Nilmar, a gente comentou no episódio com ele, a gente trouxe pra conversa a questão de parar. Ele teve provas que ele teve problema, ele disse, não, cara, todo mundo passa por isso. Porque nem o Nilmar, cara, ele performa bem. Exato. Um nível bem alto. Aí tu conversa com o cara diz, não, isso aí não é ser, é quando?
todo mundo vai Todo passar mundo vai ter por o uma dia situação assim. O lugar onde eu aprendi, e assim, eu tive sorte, porque foi um modelo de prova em que isso tem uma pressão menor que é na backyard. Uhum. Que daí tu fica lá andando em volta, andando em volta, andando em volta, andando em volta. Tem um lado que meio que te ilude, porque é fácil, o ritmo é baixo. Não acho fácil aquilo. Só que também tem um lado que tu... Psicológico. Não, o primeiro ano eu fiz 13. Que foi lá na Green Tech. E aí, só que eu tava começando a corrida, né? E eu corri, e como era asfalto, inclinado, eu corri o tempo inteiro na mesma valeta. Luxou, rasgou a canela. Imagina. Começou a doer, começou a arder. Mas como é muito devagarinho, Tu não... Você tá quente ali também. eu olhei uma hora assim, meio vermelho, eu disse, cara, rasguei a canela. Daí eu parei. Parei. Poderia continuar? Tinha psicológico? Cara, dava. Mas Administrava aquela dor? Administrava. Mas daí eu pensei assim, cara, segunda-feira tem que trabalhar e tem que voltar a treinar. Não Aí é? às vezes eu penso assim, conseguiria terminar? Conseguiria. A que custo? Conta. A que Faz tuas contas, né? Faz as contas, né? Essa fatura, ela vai vir. É. Então, aí Quanto de juros tu quer pagar? Te juro, tu quer pagar. Legal, legal. E daí, Gil, tu fez a Comrade, tu começou ali com a Care. Isso. Na verdade, o que aconteceu, Thiago, contando então a história da Care. Aí eu comecei a trabalhar, então fiz o semestre de estágio ali na... Desculpa, tá, então a Care veio, sim, A Care veio depois. Tu fez a Comrade? Eu fiz a Conrads, comecei a trabalhar ali com a outra assessoria. Trabalhei com eles, ali com o Daniel, 12 anos. Então, desde o estágio ali onde eu comecei a vivenciar a corrida de rua, foram 12 anos. Eu gosto de brincar, como eu te falei antes. Eu comecei com a corrida quando tudo era mato, né? Não era essa moda que tem hoje, né? Eu acho isso muito legal. Como é que era, Gil? Como é que foi o início? Eu vou te falar, né? Era muito diferente no sentido de a gente se permitia correr, se permitia treinar. Tá. Não tinha tanta necessidade de relógio, de óculos, de tênis, e aí bota agora, tem uma nova modinha, né, que é de pedir pro chat confirmar o teu treinamento. Isso aí então. A galera tá e aí pedindo pro chat validar se foi bom ou não. Então, e aí dá pitaco e não sei o quê. Então, assim, virou uma necessidade de acelerar o processo de entrega de performance. E aí, quando a gente, né, nas conversas de hoje mediana, quando a gente fala de performance em relação ao outro ou em relação a ti mesmo? Que performance que tu quer, né? Que performance tu quer. Mas na época não tinha muito disso. A gente saía para correr, não tinha nem... foi um evento quando a gente descobriu o Strava. Então, a gente simplesmente eu tinha um relógio, às vezes com frequencímetro, às vezes era só um tempo. Se prescrevia por tempo, não muito por distância. Porque não tinha como medir a distância. Não tinha como medir a distância, né? Aí, quando surgiu o Strava, as coisas começaram a mudar. Aí, a gente começou a ter... algumas pessoas, obviamente, já tinham Garmin, mas não era a facilidade que existe hoje. E eu percebo que... Não que era melhor ou era pior, parece conversa de velho. Porque no meu tempo... Não é. Mó chato isso aí, né? Não. Mas é que era diferente. Mas tem uma coisa que sim, essa diferença é legal. Era diferente. Eu acho que assim, essa pressa que hoje, até por questões da exposição, o excesso de informação que a gente tem, essa exposição que a gente tem, parece que todo mundo precisa mostrar que baixou o pace, que aumentou a distância. Compromisso com métricas. Tem até aquela frase, né? Se não postar, o treino não foi feito. Exato. Eu vou ter que arrumar aqui que tá caindo. Sim. Aí, melhorou. Então, a gente curtia mais. Eu percebo, assim, que na época a gente curtia mais. Então, era o tempo na pista era pego no cronômetro. Então, era tu contigo, né? Às vezes, em comparação com o colega que estava fazendo a pista ali contigo, e deu. E aí, mas hoje a gente percebe que essa necessidade ela é muito maior. E eu percebo também que isso acelera um pouco o processo. E nesse acelerar o processo, a gente engole algumas etapas. E nessa engolir algumas etapas, às vezes a fatura é muito alta. Porque aí a incidência de fratura por estresse, a incidência de descontinuidade na modalidade é muito alta. Porque às vezes as pessoas não dão, Thiago, o tempo para o corpo aderir àquela atividade. E, mas o meu pace é muito baixo e eu fico me comparando. Cara, não te compara. Comparação, eu acho que é o veneno mais cruel que existe.
Faz a tua construção. Há quanto tempo tu começou a correr? Tu já corria antes? Não corria a primeira vez? Como é que tu vai te comparar com alguém que tá há 10 anos correndo? E aí parece que se eu não faço um pace abaixo de 6, eu não sou corredor, né? Imagina, Ai, meu Ju, tu pace. sabe que isso é uma coisa que Ai, que chato, sabe? é chatinho e tem um lado também que as pessoas... eu tenho dificuldade, até em outras conversas aqui, isso já veio também à tona, no sentido de, poxa, quem corre mais tempo? Aí tu convida uma pessoa que tá começando, a pessoa, ela parece sempre constrangida. Não, mas eu vou te atrapalhar. Vai atrapalhar, que vai atrapalhar. Atrapalhar o quê? Atrapalhar o quê? Não, mas é que eu corro... Eu nem olho meu pace, velho. Eu tenho que correr conversando com alguém. A gente corre E eu conversando. vou te falar que tu tá certo. Às vezes eu tenho alunos que eu peço para tirar o relógio. Tu tira esse relógio e tu escuta teu coração, aí a percepção subjetiva de esforço. Mas que pace que é? Percepção subjetiva de esforço. Dane-se o pace. Eu quero que tu sinta... Tá de mais ou tá de Tá menos? de mais ou tá de menos. Tu consegue conversar, tá legal. Tu não consegue falar, tá muito forte. Ponto. Então, é isso. Isso é uma diferença de quando tudo era mato para quando era agora. Mas Essa associação demais a acessório, a número, métrica... é muito legal. Óbvio que é muito legal. Tanto que eu uso o Garmin e gosto de ficar olhando se tô na variação legal. da frequência cardíaca, se dormiu bem, se não dormiu. Mas tu consegue... Na É cadeia legal. chega. É legal. Agora, tu não pode ser dependente disso. Então, se eu tô sem o Garmin, eu não consigo treinar. Se eu tô sem o Garmin, acabou a minha prova. A minha primeira TTT solo, eu esqueci o Garmin em casa. Eu podia não ter largado a prova. E tem gente... Isso que acho que é o que tu quer destacar, né? Tem gente que não largaria. E tem gente que não largaria. E daí eu pensei assim, não, calma aí. Deixei o Garmin, o que eu preciso prestar atenção? No meu ritmo. Eu já tinha combinado com meus apoios que a tal tanto quilômetro ia estar gente me esperando. Não fica ofegante e vai, querida. Isso. Olha, eu cheguei em terceiro lugar, então eu acho que deu muito certo. Deu sabe, certo. Gil, que olha só, tu colocou uma coisa que reforça uma informação que eu tenho. Teve uma época no Tour de France que tinha alguns atletas que estavam tirando, porque, bom, ciclismo, triatlo, sabe? Né? Tem a galera da corrida, mas tem uma galera que é pior que a galera da bike. Né? Então. E essa galera é cracuda nessas coisas, né? E os caras estavam começando a tirar, não. Tira GPS, tira frequencímetro, porque tá me atrapalhando a minha concentração. Eu preciso me concentrar. Daí no ciclismo tem um jogo de... Ainda mais estratégia, pegar a roda e ataca. E ataca e não sei o que. É um pouco mais estratégico daqui a pouco do que na corrida, não na alta performance, assim. Mas aí, esses caras estavam se sentindo prejudicados, eles começaram, não. Eu não sei que pé tá hoje, mas existem esses movimentos, né? No sentido de, vamos simplificar um pouco, porque tá meio demais. sobrecarregando a cabeça, né? O que eu tenho sentido, assim, principalmente... por estar nessa parte comercial e do marketing ali, eu sinto muito essa questão do burnout do atleta. Da mesma forma que tem o burnout ali das profissional. empresas. Pô, tô sobrecarregado de informação aqui, travei. Mesma coisa eu vejo acontecendo no esporte. A pessoa se sobrecarrega tanto em querer cumprir pace, cumprir tabela e tudo mais. Eu não consegui fazer para... natação para 2 e 1, eu fiz para 2 e 6. Caralho, eu faço para quase 3, velho. Eu não tô nem aí. Mas sabe, tipo, se cobrar tanto que acaba gerando esse burnout no esporte. Onde é para ser um lugar que seria para desestressar. Seria para desestressar, tu tá gerando mais um conflito ali pra tua saúde mental. Tu sabe, Ana, que nessa linha do que tu falou, eu reflito sobre... Tá, vamos fazer uma diferenciação aqui. Estamos falando para atletas amadores, praticamente. Sim. Tá? Um atleta profissional, aí, se ele tiver um burnout por causa do treinador, é a profissão do cara. É trabalho, outra né? conversa É daqui outra a pouco. conversa. Mesmo assim, dá para refletir, porque, poxa, é saúde mental. Mas vamos falar de atleta amador. Cara, é teu lazer, velho. Exato. É o teu lazer, assim, ó, é onde tu tem a tua liberdade para escolher. Olha, cara, eu quero fazer isso aqui meio do jeito que me faça bem. Tu pode, tu tem o direito de fazer isso. Cara, abusa desse direito, né? Eu acho que a grande sacada é não entender que esse fazer bem não é que fazer de qualquer jeito. Sim. E eu percebo isso, e acho que é nesse ponto que o Enan quer chegar, essa cobrança, sabe? Cara, mas se que eu não chegar lá com o tênis tal, a galera vai falar não sei o quê.
Se eu não correr no pace e tal, estão me tirando para não sei o que, sabe? Para tartaruga. Então, tem uma exposição tão grande e uma cobrança tão grande. E o meio... Aí eu pergunto, é o meio que te cobra ou é tu que se permite ser cobrado pelo meio também, né? Onde é que tá o fantasminha, né? É tu que cria ou que... Exato. Né? Então, essa diferença tu vê ela? Muito. Essa não tenho certeza que é a principal diferença de lá de 2008, 2009, que foi quando eu comecei, para hoje. Tá. Para hoje. E a outra é pular etapas, né? Pular etapas. Comecei a correr ontem, olha quem tá falando, né? Deus vai olhar para baixo. Mas a gente esclareceu, né? Vamos lá, vamos ser... Tu treinou 15 anos da vida inteira. Então, é sobre isso. Mas aí as pessoas, elas precisam fazer, vem com a receita do médico, eu preciso fazer alguma coisa. Beleza, vamos começar correndo. Então, corre, caminha. Não, mas é para caminhar, não. Corre, caminha, faz uma adaptação cardiovascular, né? Promove essas adaptações, né? No teu corpo, num contexto geral. E aí a gente vai construindo etapas. Que eu percebo assim que às vezes vem sobrepeso, hipertenso, diabético, acha que amendoim salgado é uma boa suplementação para correr. Ou seja, tudo errado. E quer fazer a maratona amanhã. É diferente. É diferente. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Sim. Mas aí, voltando lá para a história da Karen, então, que a gente gosta de pegar... Não, mas isso é fantástico, eu adoro. Pessoal, bebeu um chimarrão aí. Então, eu comecei fiz o estágio, comecei a trabalhar, né, com o Daniel, e foram 12 anos. Ali no 10º ano, a gente começou a perceber, Thiago, dentro dessa evolução do treinamento físico, que tinha umas vertentes diferentes. Até 1980, 90, por aí, e muitos treinadores e muitas metodologias ainda estão assim, trabalhar só volume. Então, se tu quer correr, pau no volume, sabe? Cumula. Roda. 100, 80, 100, 120, 130 quilômetros por semana. E a gente começou a perceber que não era bem assim. Que tinha algumas coisas diferentes. Faz reforço muscular, aí briga com o professor da musculação, porque daí quer fazer hipertrofia para corredor, e aquele corredor está sempre machucado. Aí ele não vai para musculação, mas daí ele se lesiona porque está com a musculatura fraca. Então começou uma função assim, e eu comecei a estudar mais sobre treinamento funcional, sobre essas outras valências físicas, né? Eis que a gente foi fazer uma certificação que se chama IAF, que é o órgão mundial de atletismo, né? Que regulamenta os treinadores de atletismo a nível mundial, em Piracicaba. Nós ficamos lá 10 dias fazendo curso extensivo e tal. Então, tinha aulas teóricas, aulas práticas, aulas teóricas e aulas práticas. E no final do período, a gente fez prova para validar a certificação. E onde os professores, então, eram as pessoas de mais renome. Estado da arte. Exato, de atletismo. E veio um conceito novo de que calma que não é só volume. A gente começou a entender, Thiago, que para tu ganhar condicionamento físico, se tu tirar um pouquinho da carga do volume, colocar um pouquinho da inteligência motora, de ensinar o nosso corpo outros movimentos, que não só aquele repetitivo e cíclico, talvez o nosso desgaste seja menor. Então, a gente começou a olhar para as outras valências físicas, né? Para potência, para mobilidade, para equilíbrio, coordenação motora, enfim, outras técnicas que ajudariam no ganho de performance sem sobrecarregar tanto. E aí a gente começou, esse curso validou isso e a gente começou a aplicar. Eis que veio a pandemia. E na época, então, eu estava treinando para triatlon, 2, 3 vezes, tinha dias das semanas que tinha 3 treinos na semana, e aí para tudo. E aí, voltando àquilo que a gente estava conversando, a gente já ouviu falar em Baby Blue, que é a depressão pós-parto. Vocês sabem, e se não sabem, vão ler sobre, existe o Marathon Blue, que na verdade não só em função da maratona, mas quando tu tá vivenciando uma carga de treinamento muito
periódica, assim, né? Muito constante, com volume grande, né? Tu tem uma rotina de treinamento inserida na tua vida e tu rompe essa rotina abruptamente, tu entra num estado de depressão. Então, a gente fica em desequilíbrio. E eu entendi na época que se eu tô assim, tem mais gente que tá assim. Então, foi meio que mais por amor a mim mesmo e às pessoas que estavam ultrapassando a pandemia, que eu iniciei nas lives. Então, né, foi um período muito interessante da vida. Todo mundo odeia a pandemia e eu acho que teve seus valores. Tu transformou em outra coisa. Teve seus valores. Eu comecei a fazer lives, então, 2 vezes por dia. Fazia live de manhã e live de noite. E eu, obviamente, não tinha tempo, estava socada dentro de casa, e eu comecei a programar aquelas lives, programar aqueles exercícios e fazer uma periodização dentro daquilo e segmentar, assim. E ficou muito legal. A gente começou a performar. Eis que a pandemia acabou, né? E o que a gente percebeu? O que eu percebi, né, eu quanto atleta e os meus alunos que seguiam nas lives comigo, que o nosso condicionamento melhorou. Opa, só, se eu estou sacada dentro de casa, só fazendo alguns exercícios com peso corporal, às vezes eu fazia alguma adaptação, quem acompanhou as lives aí sabe, pega a cadeira, puxa a mala, tubo de amaciante, eu lutava com as armas. Tu brincava, né? Com o que tinha em casa. Eu também lutava com as armas que a gente tinha. Eu não tinha uma academia em casa, né? E a gente percebeu que melhorou o condicionamento físico. O que era só para manter. Exato. Peraí. Então, realmente aquilo lá tá validado, né? Sim. Já, obviamente, já estava validado, mas sentido na pele, então, que sim. Que o treinamento funcional, né? Que tu segmenta essas outras valências físicas, né? De coordenação, equilíbrio, força de core, né? Mobilidade. O nosso condicionamento melhorou sem colocar tanto volume assim. E aí a gente percebeu que a estrutura óssea estava mais preservada e a nossa estrutura muscular estava mais forte. E antes eu corria um pace de 5,40, 6. Agora, sem treinar, praticamente eu estava correndo 5,20, 5,10, por aí. Uma diferença bem considerável. Uma diferença considerável para quem não está correndo, né? Porque nós estávamos em pandemia. Então, eu percebi a importância do treinamento funcional e foi aí que a Care nasceu. Depois, no período da pandemia, quando teve aquela flexibilização, os alunos que estavam comigo, tá, prof, mas agora eu quero continuar. Então, no primeiro momento, eu fiz alguns treinamentos online. Então, gravava as aulas e disponibilizava depois. E no segundo momento, eu aluguei um espaço, porque ainda tinha, né, restrições. Dava 1 ou 2 pessoas, se eu não me engano. Eu até lembro que o texto que eu tinha, assim, 1 ou 2 pessoas de convívio mútuo, então, seja marido e mulher, né, que já tinham contato. Para o espaço que eu tinha e comecei a atender. E aí os horários começaram a lotar, a agenda começou a lotar. E aí veio o pedido, tá, mas e planilha de corrida, prof? Planilha de corridas. Então vamos começar com a planilha de corrida. Mas no primeiro momento a Care nasceu pelo treinamento funcional, com essa proposta de validação para o treinamento físico, assim, bem aquilo que a gente tinha estudado lá atrás, antes da pandemia, que fazia jus à performance da corrida, né? Aí eu comecei a planilhar, entendeu? E aí foi. Comecei com 6 alunos, lá em agosto de 2020, e hoje estamos aí, né? Que legal. Com 220. Passaram-se uns 2 anos, eu estava com 75 alunos, aí o Enan entrou na vida da Care e na minha vida. Começou a mostrar esse trabalho que a gente vem fazendo nas redes sociais e, obviamente, daí conseguiu crescer, alcançar mais, né? Sim. Eu vinha trabalhando de alguma forma já na rede social, mostrava, mas, obviamente, eu não é o meu chão, não é a minha área, e aí tá o Enan para contar. O Enan contribuiu daí, né? Tanto que quando eu era de uma área totalmente diferente, eu tinha uma empresa de energia solar. Daí tava no auge ali. Instalando placa. Nossa senhora, projeto e tal. E daí eu tinha uma conhecida que falou: eu tô treinando com a Gil aqui, tu tem que correr porque, nossa, a Gil é maravilhosa. E, mas eu não gosto de correr. Até pra dar um contexto, meu pai era maratonista, o velho corria bastante, e eu acabava treinando com ele. Tu te criou. E eu acabei criando um ranço, porque daí. Família. Vem a vida e mostra pra ele, pá! Daí eu, quer saber? Eu não quero nunca mais correr.
E eu fui pra área de hipertrofia, comecei a fazer musculação e tal. E daí, um dia tinha uma live lá, daí ela entra aqui nesse perfil e tal, olha ali a Gil. Daí a primeira coisa que eu olhei assim, ajudo mulheres a correrem e se exercitar. E eu, mas esse perfil aqui tá errado, né? Isso aqui não é pra mim. Não, pode entrar, tem uns homens correndo ali também. E daí, eu entrei na live lá, eu me lembro até hoje a pergunta assim, consigo ter hipertrofia e correr ao mesmo tempo? Daí eu acho que ela respondeu ali, eu não me lembro o que tu respondeu. Daí me chamou depois no fim ali da live. Quer fazer uma aula experimental e tal. Sim. Daí fiz. E eu acho que até uma dessas dores dos iniciantes, né? Nossa, eu não vou correr com esses performáticos, né? Não. Passei, eu acho que uns 2 meses, eu ia cedo e saía mais cedo. Daí quando eu começava a botar a tenda ali fora na avenida ali atrás do Iguatemi, eu saía. Daí até Embora. Ia embora. Mas uma vergonha. Começando, não conseguia sustentar ritmo. Eu, não vou ali passar vergonha, né? Sim. Daí um dia eu tava terminando o treino da Gil. Não, pera aí, vem aqui. Foi lá e me puxou pela mão. Eu já tava dentro do carro. Daí, Por que tu tá indo embora? Corre escondido. Mas que história é essa de correr escondido? Desde ali, daí eu comecei daí. Mas a corrida pra mim, ela veio mais como uma forma de convívio social do que corrida. Mais pela galera. Passei praticamente 1 ano, assim, ó, só pagando, só pra chegar quarta-feira e domingo, ter aquela galera reunida ali, nossa, vamos conversar, vamos trocar ideia e tudo mais, pra ter esse convívio social que a corrida também traz pra gente. Sim. E com isso, daí o que acontece, né? Pô, se teu amigo tá fazendo uma prova, teu outro amigo também tá fazendo, tu não vai ficar de fora? Não vou ficar de fora. Vou fazer a prova também. O outro daí, né? Que legal. E a corrida acabou entrando nesse contexto mais do convívio social pra mim do que performance, né? Que é o mais natural da galera. E foi esse contexto do convívio social que o Enan pegou e levou pra rede social. Tá. Aí tu pegou essa ideia, que é uma vibe da galera da Care. Exatamente. E tu começou a estruturar uma linha de comunicação com base nisso. Daí, né, nessa época também, é bem interessante, eu comecei a fazer educação física. Na verdade, foi depois de 1 ano que daí eu e a Jo, a gente foi sair e a gente começou a sair mesmo, né? E daí nisso, trocando assunto, daí a Jo, gostaria de estar mais presente na rede social, não sei como fazer. E nesse meio tempo eu comecei a fazer educação física. Sim. Comecei a fazer educação física e na época eu fazia edição de vídeo e tal, gostava. Tu já tinha uma base de mexer com a produção de conteúdo. Sim. E daí eu falei pra ela, deixa que eu te ajudo aí e tal. Eu posso fazer algumas coisas. E a base inicial da Gil era um pouco mais voltada pra performance. Educativa, essa parte mais de professora. Só que um conteúdo pra quem não tem ninguém olhando... É só um conteúdo vazio, né? Eu comecei a analisar essas coisas, né? Eu, antes disso, também sou formado em finanças, então eu adoro número, né? E daí eu comecei a olhar os números. Tá, mas os números dessas postagens aqui não tão legais. Mas quando tu coloca o grupo na frente de tudo, pô, tem mais desenvolvimento, tem mais engajamento. Então eu comecei a adaptar todo o conteúdo voltando mais para parte de convívio social do que alta performance e conteúdo técnico. Vender mais pela galera do que inverteu, né? Exatamente. Entendi. E daí aqui eu achei agora. E daí comecei a trazer essa questão do convívio. E a partir disso começou a vir gente. Eu quero participar com vocês. E daí eu vi que aquela pessoa que estava vindo era a mesma pessoa que veio com a mesma ideia que eu. A parte do convívio social. Essa pessoa não está querendo performance. Mas a performance acaba acontecendo... De forma natural, de tabela. Mas a pessoa vinha pessoa com sedentarismo, pessoa que estava passando por uma depressão, ansiedade, pessoa que estava tendo um burnout. Que daí tu começa a conversar com essa pessoa, tu começa a entender, cara, não é atleta essa pessoa que tá vindo pra cá. É uma pessoa comum que quer utilizar a corrida como um escape. Tá procurando uma solução para a condição naquele momento. Exatamente. Né? Que legal. E ali, então, comecei a analisar e criar as linhas editoriais da Care para achar esse público. E aí, tu conseguiu avançar nisso. Daí, disso aí, a gente saiu dos 75 alunos que a gente tinha na época para os 220 que a gente tem hoje. Olha só. Que daí, claro, também tem a questão da viralização de conteúdo e tudo mais. Estratégias, né? Não simplesmente postar.
E até, eu sempre digo pra Gil, antes de postar também, a gente tem um papel muito grande, que é trazer o conteúdo de uma forma que a pessoa entenda e tu vai informar ela da maneira certa. Porque tu, como porta-voz de uma marca da sua própria marca, você tem uma responsabilidade com aquilo que você tá passando, né? E hoje... isso que... então, rede social não é todo mundo que vê dessa forma, né? A pessoa tá nem aí com a responsabilidade dela. O que tu vai fazer com a Beth que ela divulgou lá é problema teu. Exatamente. O ambiente das redes sociais, ele é bem... complicado, né? Ele tem muito poder, muita coisa legal, né? Tem conteúdo bom, tem profissional bom que tá a fim de mostrar realmente o trabalho. Mas tem bagunça, né? E tem bagunça, e tem gente que tá ali para vender produto, e ponto, né? E vendo a qualquer custo, né? O que tu vai fazer com essa... Com o que eu tô te entregando, o problema é teu. Exato. Né? Tu sabe que daí entra uma das coisas que eu procuro sempre dar uma saliência, assim, né? Que é justamente ajudar as pessoas a refletirem. Porque... o que é meio que um que veio antes, o ovo ou a galinha, né? O que controla? É o algoritmo que te controla ou tu que controla o algoritmo? Exato. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo. É simultâneo. É simultâneo, mas assim, se tu tiver um papel ativo na rede social, e ativo no sentido não de publicar, mas no sentido de, não, peraí, isso aqui não faz sentido pra mim, vai lá e não tem interesse, não curte, para de seguir. Não dá 5 minutos, velho. O negócio muda, porque a ideia da rede social é que tu fique ali. Exato. E ela é quase neurótica. O algoritmo é neurótico com reprovação. Então, se tu vê um negócio que tu não gosta, mostra pro algoritmo que tu não gosta, mas mostra do jeito que ele entende, que é o quê? Não interagindo, deixando de seguir. Exato. E no caso mais óbvio não tenho interesse nesse tipo de conteúdo. Exatamente, tem opção ali. Tem como. Então, só que isso eu acho que é um serviço meio de utilidade pública que eu procuro fazer sempre, porque eu percebo que a maior parte das pessoas não faz isso. E acaba acontecendo o contrário, a pessoa é modulada pelo algoritmo. Exatamente. Aí quando vê, tá acontecendo aquilo lá, tá tomando água lá pelas orelhas. A pessoa tá comprando... Respira só pelo nariz. A gente tava comentando antes dessas compras, né? E a pessoa não fez isso por mal. Ela tem uma pessoa ali dizendo pra ela, então existe esse viés da autoridade, né? Do influenciador. E quanta balela as pessoas vão atrás e daí perde dinheiro, se machuca. Bota a saúde em risco, né? Bota a saúde em risco e uma das coisas que eu acho que é, não a mais deletária, porque todas elas têm um nível de gravidade considerável, mas muito grave, é justamente a desacopla adesão. A pessoa, poxa, esse negócio de corrida... tá muito chato, sei lá, a galera tá se comparando muito, a galera tá caro... A minha experiência, eu compartilho isso da bike. Eu tive uma experiência na bike que em um certo momento eu comecei a olhar e disse, cara, isso aqui não tá fazendo sentido porque é muito caro. O esporte, pra ti, tu gasta muito dinheiro. Sim, para manter as coisas que precisa pro esporte, mas porque vamos lá, realmente precisa? Exato, não precisaria, mas o contexto te leva, e daí tu diz assim, não, mas aí quantas pessoas, eu tenho minha bicicleta, eu continuo com a minha bike, mas quantas pessoas que, cara, nunca mais, não quero mais saber, foi punitivo pra ela. Exato. Porque ela daqui a pouco gastou dinheiro, daí uma hora ela chegou e disse, poxa, não é legal. Não, e gastou desnecessário, né? Desnecessário. Exato. E mais, porque chega uma hora que o cara percebe que, cara, eu tô fazendo uma coisa que é mais por causa dos outros do que por mim. E isso se aplica não só à questão do gasto financeiro, mas também do custo da finança, mas também o comportamental. O custo comportamental disso, né? Eu tô me dedicando a treinar, mas para conseguir um RP, para conseguir um para conseguir... Não para ti. Exato. Pra mim postar. Só que aquilo ali vai cobrar um preço. E eu comprei, mas eu vou baixar meu tempo, vou comprar um tênis de placa. Canelinha nem não tá moída. Não, só vou a canela pra usar um tênis de placa. Bota tênis de placa, lesão por estresse. E aí essa pessoa foi punitivo o comportamento que ela faz, cara, não vou mais correr. Então, o meu grande medo, e eu falo isso com todo mundo, assim, no sentido de, galera, vamos construir um ambiente sempre por meio da comunicação, né? Isso que estamos fazendo aqui, de forma ostensiva, mas também de forma indireta, por meio de comportamento. Mas na comunicação, deixar muito claro, galera, não vai nas ondas. Não vai nessas pilhas, não compra essas ideias, sabe? De blogueiro e tal.
Não tô dizendo não é... Não tá generalizando. Não é 880 e cancelamento, Sim, não. E não é tudo que tá na rede é ruim. Tanto que estamos na rede e entregamos conteúdo de valor. Mas o chamado para as pessoas, o grande público, assim, ó, usa esse negócio, mas te apropria do negócio. Eu acho que uma das coisas, até nós estávamos conversando antes, né, sobre... a rede social é um campo minado, né? É um campo minado. E o iniciante, ele é carente de informação e carente e sedento ao mesmo tempo, né? Sim. Mas se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora, escolham bem os teus juízes, né? Escolham canais que têm conteúdo de valor, escolham canais de profissionais que têm credibilidade na área, porque se tu for atrás de todas as informações, primeiro tu não vai ficar sem saber direito o que fazer. Vai travar, né? Vai travar, porque cada um fala uma coisa. E realmente, esses dias uma menina escreveu num post que eu falei, ela sai, para mim é tão difícil porque cada um fala uma coisa. Justamente isso, escolha um juiz e que faça sentido para ti e segue aquele juiz. Porque se tu ficar validando a informação a todo momento, tu não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Não sai do lugar. Tu não sai do lugar. E isso que tu tá falando, Thiago, faz tanto sentido, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas não aderem à corrida justamente por isso, pelo excesso de informação e aí, por consequência, a pressa em entregar performance, entregar resultado. Sim. Não dão tempo ao tempo, sabe? Não dá tempo de treinamento para depois para um tênis de placa, não dá tempo de treinamento para depois bater o tal RP. Tu nem fez a tua primeira prova, nem fez o teu primeiro tempo de treino, tu já quer bater RP, tu nem sabe o que é RP. Mas tá todo mundo falando. O que é um RP? O que é um RP? Tu sabe o que é um RP? Tu já teve um ciclo de treinamento e foi lá e fez o teu melhor tempo. Tu fez um teste controlado. Exato. Fez seguiu uma periodização. Para depois fazer de novo. Bati meu RP. Cara, que RP? Do que tu tá falando? Do Strava, que tu correu com o vento a favor um dia, que tava tudo certo no reto. No reto. E aí, o pessoal acha que é o RP por treino. Uma das coisas que eu brigo muito é RP de treino. Cara, RP de treino não existe. É treino, né? Treino é treino. RP não é regenerativo, né? Treino é treino, dia de prova é dia de prova. E depois, na sequência, a gente vê o teu RP. E teste é teste. Isso. Então, e aí eu percebo que, às vezes, eu vou falar uma palavra que às vezes pode ser até pejorativo, o coitado do iniciante, ele se bota numas sinucas de bico dessas e acaba abandonando o esporte. Porque não dá conta, e realmente não dá conta, porque é muito difícil, para mim é muito pesado, é muito caro, mas quem disse que tu precisa comprar um tênis de R$1.800? Tu podia correr com de 300 até a tua canela e a tua musculatura ficarem forte. Inclusive, pessoalmente, eu vou te falar, Gil, eu não tenho tênis de placa. E pretendo não ter por um bom tempo por esse motivo. Isso é uma coisa que eu aprendi na bike. Eu tinha minha bikezinha simples, eu fui evoluindo. Eu não comecei de cara com o melhor, porque daí acontece aquilo. O próximo salto... Vai para onde? Vai para onde? Exato. E aí, ele vai ser muito caro. Muito caro. E ele não vai entregar tanto quanto tu... Vai ser desproporcional. Tu vai investir isso para ter isso e talvez, às vezes, até negativo. De melhora. Exato. Então, assim, começa com o simples, porque daí tu... Opa, agora eu vou agregar um tênis melhor. Vamos lá, vou botar os nomes aqui. Comprei lá um tênis, um Corre 4. Corre 4. Legal, pô, maciozinho, era melhor que o Corre Vento. Agora comprei um Corre Supra. Eu senti a diferença. Eu aprendi a usar o equipamento. Opa, aqui é a pisada aqui. Aí tu aprende nuances de leitura de equipamento, que aí vai fazer a diferença. O dia que eu comprar um tênis de placa, minha leitura... É outra. Eu vou saber usar o negócio. Não, e tu vai saber que talvez algum desconforto muscular que surgiu ali é do tênis. Exato. É do tênis. Agora, se tu nunca correu... Qual é a tua referência? Qual é a tua referência? Tu correr no asfalto, tu tá começando hoje. Tu correu 3 dias no asfalto. E tu vai correr o 4º dia numa estrada de chão, tu já fica todo dolorido. Porque são processos, são terrenos diferentes, é outra adaptação neuromuscular, é outro estímulo, é outro ritmo, é outro tudo, outra propriocepção ali de joelho e tornozelo, arco plantar. Agora, se tu não dá tempo pro teu corpo vivenciar tudo isso, como é que tu vai saber se é uma adaptação do terreno, a adaptação da carga ou a adaptação do tênis?
se é tudo misturado, é tudo uma adaptação. E aí... É demais. E aí não dá conta mesmo. E é imperativo, né? Exato. Vai levar tempo. Então, assim, né? A mensagem que fica assim, ó, vai levar tempo. E tu pode achar a fórmula, o suplemento, aí começa a descambar para uns lados meio complicado, da galera ir pro doping, sabe? Só para acelerar o processo. Então... E aí, assim, voltamos lá, porque eu chamo essa atenção eu dou essa ênfase por vários motivos. O primeiro deles é porque sou corredor e quero continuar vendo o esporte crescendo, né? Exato. O segundo deles é porque eu tenho um negócio que vende camisas de corrida, que vende peças de corrida. Se todo mundo parar de correr, tu não vai vender. Eu vou ter que remodelar algumas coisas, eu vou perder uma fatia uma fonte de renda. Exato. Mesmo para vocês. Sim. Então, assim, os interesses são de várias ordens aqui no sentido de preservar o ambiente da corrida e manter esse... Porque, assim, eu acho que agora é o momento de refletir isso, porque agora tá fácil. Agora é o boom, né? Agora é o boom. Agora é o boom. Só que se tu não reflete nisso no boom... ele vai comendo por fora. Exato. E quando vê daqui a 10 anos, 5 anos, não sei. Ué, mas nossa, flopou a corrida. Tu vê, nossa, todo mundo corria, ninguém corre agora mais. Ninguém... O que aconteceu? Agora todo mundo pegou ranço. A palavra é perfeito. Nevrálgico, ranço. Porque quem sustenta os esportes é o anônimo, é o amador. E se complicar demais o ambiente para esse cara, ele não adere mais. E aí é curva de vida de produto, velho. Vai comprar, vai correr, vai fazer outra coisa, vai pra água, vai pra bike. Vai surgir outra história. Surgir outra história. Então nós, né, enquanto atores desse... Eu sempre digo assim, cara, vamos acolher a galera, vamos simplificar os processos para que esse movimento que... Aí, o lado legal... Pô, quantas amizades, quantas experiências. A gente sabe do poder. A gente não pode perder essa possibilidade, a essência, né? A essência. Da simplicidade. Veja, eu tive muitos insights, assim, de vida mesmo com a corrida, sabe, Gil? Teve um dia que eu tava treinando, assim, ali no parque, nos macaquinhos. Terminei o treino, sentei, assim, e fiquei olhando. Eu pensei, nossa, eu acabei de correr, sei lá, eu não lembro a distância, mas era tipo 20 quilômetros, uma coisa assim. Um tempo considerável. Uma distância, e eu fiquei pensando assim, nossa, cara, treinar, ter condicionamento físico é libertador no sentido estrito da palavra. Porque se eu pensar, quantas pessoas conseguem se deslocar pela cidade a pé, né, por 20 quilômetros? E ainda ficar feliz, porque eu tô faceirão aqui, dofinadão, faceiro. Bem. Só que eu construí isso e levou tempo. Né? Então, a recompensa, né? Essa satisfação pelo esforço, ela vem. Mas tu tem que ter essa paciência. E outra, eu fui aproveitando. Então, é uma conversa com uma pessoa, é um treino com outra pessoa, é um dia que eu treino sozinho, um dia eu treino de fone, outro dia eu treino sem. Aí, experimentando várias coisas e aprendendo. Exato. Por exemplo, teve no início, eu usava bastante fone. Hoje eu não consigo mais treinar com fone porque eu tenho a necessidade de escutar o meu pé. Batendo. Eu sinto a necessidade de escutar o pé, a respiração. Virou uma meditação. O fone atrapalha. Mindfulness, né? É um mindfulness. Exato, é um momento de mindfulness. Eu entro assim num fluxo, porque na outra ajuda, né? Muito. Tu entrar em flow, nesse túnel. Quando tu entra em flow, tu tem que treinar pra ficar nesse flow. Treinar pra ficar em flow. Porque te ajuda, né? No momento que tá crítico, assim, tá, tenta forçar lá. Esquece do desconforto e vai pra outro lugar. Então faz parte do treino esse processo. Exato. Então o fone tava atrapalhando, mas eu descobri isso... Com o tempo. Experimentando. Com o tempo. E a gente fala, e isso é muito interessante, porque a gente fala de performance e olha para performance, para o condicionamento físico. Mas a gente esquece, e às vezes, né, não vem à tona que treinar também é cognitivo. E quando tu treina isso, por exemplo, é administrar a paciência, administrar a resiliência, administrar o desconforto, né? Tu conseguir ir levando adiante, que isso também é treinamento. Não é do nada que tu sai da zona de conforto e suporta o desconforto por 1 hora. Não. Primeiro é 10 minutos, depois é 15, depois é um pouquinho mais, depois é um pouquinho menos. Tu vai construindo isso também, né, Thiago? A gente... Total. As tuas primeiras quebradeiras, elas não foram fáceis de administrar. Eu lembro das minhas. Sim. Meu Deus do céu, teve um treino que eu lembro que eu saí para correr lá, quando eu estava construindo a maratona. E eu acho que é uma das coisas que eu nunca mais me esqueci na vida, porque eu saí correr meia sozinha, a esmo, eu tinha um treino para fazer, eu fui fazer.
E eu saí dos macaquinhos e dava, era 25 quilômetros. Então dava na entrada do Mato Perto, tinha que voltar. Eu já tinha, a gente fazia assim, as distâncias. Olhava no Google em casa. Até lá e volta. Assim. Até lá e volta e deu o que deu, né? Sim. E eu fui. E não levei celular e não levei dinheiro. Eu quebrei. E tem que voltar. Tá, e aí, vou pegar um ônibus, eu falo pro ônibus que depois eu pago. Só que o azulzinho não te pega lá na reta lá do Garanhão, lá no Jockey. Mas eu tive que voltar caminhando até o Mart Center. E ali no Mart Center, o primeiro azulzinho que parou, eu fiz a minha... Contou a história triste. Contei a história triste, o cara só olhou pra mim e fez assim, isso, vai voltar. Voltei pros macaquinhos caminhando. O que eu aprendi nesse dia? Sai com dinheiro. Sai com dinheiro. Sai com dinheiro e sai com celular. Sai com ou pelo menos deixa alguém de aviso, um resgate, sei lá. É um aprendizado que tu nunca mais... Nunca mais vai esquecer. Só que é um aprendizado. Tu tem que passar por essas etapas, tem que passar por esses desconfortos também para entender por que eu quebrei. Por que eu quebrei aquele dia? Perfeito. O que foi que eu comi errado, ou deixei de comer, ou comi demais, ou não dormi. Tem, laboratório. Eu brinco, para mim, os treinos são laboratórios. Exato. Testa coisas, porque chega uma hora que o próprio processo de aprendizado é o aprender do aprender, é uma meta-habilidade, né? Tu começa a ficar hábil em aprender e tu antecipa, né? Tu chega uma hora que diz, hoje eu acho que vai dar zica, eu vou... Antes de dar o problema. Antes tu já sabe que vai dar errado. Daí tu vai até onde dá em volta, experimenta. Não, realmente tem... Hoje tá ruim mesmo. Então, e amanhã é outro dia e amanhã volta, então... E administrar... Isso também, que amanhã é outro dia. Porque não é porque tu quebrou hoje que todo o teu treino, todo o teu condicionamento, toda a tua história foi por água abaixo. E a gente passa isso... Vocês veem bastante isso. A gente vê muito na galera. Porque um treino deu errado, então agora se foi a prova, não vou mais, nunca mais... É um cenário meio catastrófico, assim. Parece que é proibido quebrar, é proibido se sentir desconforto, é proibido passar errado num treino. Olha, treino é treino também é desconfortável. Ele é justamente pra isso. Ele é pra tu errar. Ele é pra tu errar. É melhor tu errar no treino que na prova. Então isso. erra agora e saiba, olha pra isso com carinho. Vamos dizer assim, olha onde tu errou pra não errar mais. Perfeito. Pra saber o que tá acontecendo. E não olha isso como uma desvalidação do teu potencial. Não é porque um treino deu errado que tu botou o ciclo no lixo. Né? Exatamente. É meio 880. Isso é coisa dos nossos tempos, né? Mas eu acho que sempre é válido a gente reforçar. Bater e... Cara, a pessoa que tá escutando daqui a pouco diz, putz, pior, esse cara tá falando uma coisa, eu tô aqui meio noiadão e vou relaxar. Se alguém aí bateu isso, acho que cumprimos a nossa missão. Gente, pelo jeito, se baixar o chimarrão aqui, a gente vira. Secama térmica. Fazer uma galinhada aí. Não, tá louco. Pessoal... Bem bom bate-papo. Eu adoro essas conversas, assim, porque como eu falei... Tem as missões, tem os objetivos aqui, né, do nosso projeto. Ele é no sentido de contribuir com as histórias. Nós também, né? A gente reforça as coisas que a gente já aprendemos coisas novas, desmistifica outras que daqui a pouco tá ali com incerteza. Então, o espaço, acho que conseguimos, né, cumprir de uma forma legal aqui. Muito bacana. Gil e Enan, essa câmera aqui é de vocês, divulguem o trabalho de vocês, né? Como falei para vocês, o conteúdo que a gente produz aqui é uma forma de contribuir, né, com o projeto que vocês conduzem. Então, divulga aí, convida a galera, dá a dica. Como se já não falou, nunca é o suficiente. Nunca é suficiente, mas manda ver. Bom, então, quem nos assistiu e ficou um pouquinho curioso com a Care, nós hoje temos 3 pontos de encontro em Caxias do Sul, terças-feiras das 18 às 20 na pista do SESI, de atletismo do SESI, nas quartas-feiras das 18 às 20 no estacionamento do shopping e aos sábados, nosso ponto de longão, também partimos do estacionamento às 7 da manhã, rodamos, né? Cada um com as suas distâncias e voltamos para a base até às 10 horas da manhã. Todos convidados, quiserem aparecer para experimentar e tomar um chimarrão com a gente, sejam muito bem-vindos. E Insta, Ana? Qual que é o Insta da Care? Da Care, você pode encontrar a Care pelo @Care Estúdio de Corrida ou pelo @Gilceia_Gil. Perfeito. E pode me encontrar também pelo Enan Cleison. Tá, legal, né, Nazão? Tu é o produtor de conteúdo, né? Produtor de conteúdo. Eu tenho a minha empresa, que é a EK Estúdio Criativo. Tá.
Então, você que é profissional autônomo e quer aprender a publicar nas redes sociais, você precisa ser bom nisso que você faz, que é trabalhar, e contrata alguém que saiba fazer isso e pode contar comigo daí. Faz o trabalho sujo das redes. Trabalho sujo. Você tem que ser bom naquilo que você faz, né? Perfeito, é isso aí. E toma tempo, cara. Tempo. Eu sei porque eu faço tudo lá da Pacquá e assim, ó, é uma coisa que exige, e se não é bem feita, é melhor não fazer. Não é só fazer postzinho ali. Cara, tem estratégia, tem toda uma produção por trás ali para você poder transformar esse seguidor em cliente, né? Perfeito. Gente, mas assim, eu vou te falar uma coisa, que eu sou o pior podcaster, porque eu entrego o presente da Pacquá sempre no final. É toda vez, já virou tradição do Crônicas da Endurance. Eu sou meu chefe mesmo, então eu mesmo brigo. Tu esqueceu de novo. Do presente. Gil, ó, presentinho da Pacquá, tá? Aqui tem a camiseta do Crônicas, tem a íntegra do projeto todo aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu fiz questão de imprimir, porque aí o que acontece? Tanto que assim, aqui, nesse caderninho, ó, tem toda a galera que veio aqui. Eu tenho esse culto ao analógico. Olha aí, isso vai virar um livro, hein? Vai. Alguma coisa eu vou tirar daqui, porque... Que legal. É uma ideia de... A caligrafia tá em dia, né? Cara, a caligrafia é uma coisa que eu gosto de escrever. Olha ali. À mão. Letra bonita, gente, vocês não estão vendo, mas acho que ele deveria mostrar, viu? Vamos ver se... é isso aí. Deixa eu gosto de escrever à mão porque é um exercício. Olha aí, ó. Né? Gostei. Muito obrigada. Camisetinha do Crônicas aí, com a... Treinarei com ela hoje. Ela é pra bater. Pô. Produzida pela Pacquá. Eu também, né? Ratei, né? Mas não, tu tá garantida, né? Relaxa. Tá garantidaça. Daí tem uma mochilinha aqui também, Gil. Tu pode... Posso abrir? Claro. Essa mochilinha a gente desenvolveu lá também, tá? E é uma mochilinha, ideia... Sabe sacochila? Sei. Então, é sacochila melhorada. Ó. Porque sacochila, cara, todo mundo tem uma gaveta cheia de sacochila, né? Então, a gente fez ela no sentido de dar uma melhorada nesse item. Virou uma mochila. Virou uma mochilinha de verdade, com um zíperzinho. Legal. Né? Pergunta que não quer calar. Esse tá em produção em massa também? Claro. Olha! Você encontra aqui na Pacquá. Temos na Pacquá. Temos na Pacquá, dá pra personalizar ali com Adorei. a identidade e tudo mais. Muito obrigada. Gente, brigadão pela confiança. Eu agradeço, tchau. Tá? Com certeza vocês vão voltar aqui, porque pelo visto Temos vende, assunto. né? Coitado do Gui lá, eu já estourei toda hora aqui Meu da Deus, gravação do podcast. Ele tá lá assim, dormindo lá. Ele que lute. Ele que lute depois que editar. Thiago, muito obrigada pela oportunidade. Adorei esse bate-papo. Sempre demais. é bom falar das coisas que fazem parte da nossa vida, né? Sempre bom. Muito bom. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço, Renanzão. Só pelo Obrigado. próximo. Agradeço também. Teremos próximo. Gente, vocês aí fechando o pacote tubístico, segue a Gil, segue o Enan, segue a Care, deixa teu like, comentário, te inscreve aí no canal e ajuda a gente a seguir, né, com o projeto do Crônicas do Endurance, espalhando essa mensagem para que todos os corredores, do iniciante ao avançado, mas principalmente a galera iniciante, tenham um espaço de acolhimento, de produção de conteúdo, e um conteúdo produzido, né, de forma empática, de forma no sentido de acolher e de pegar essa pessoa desmistificando aí tudo que a gente falou, né? Não vai nas ondas desses blogueiros aí, essa galera só viaja. Certo, gente? Brigadão e até a próxima. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.